Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Ontem não teve o momento feedback, né? Claro, em função do título do Fluminense. Acabamos aqui em casa, meu filho é um torcedor do Fluminense apaixonado. E logo que acabou o jogo, começamos a comemoração. E aí confesso que não consegui ver no detalhe, né, o jogo do Bahia. Assistimos aqui com a galera, com os amigos dele principalmente, que ele recebeu aqui, para a gente poder comemorar esse título tão esperado, né? Ele há 21 anos, ele tem a idade dele, esperou muito pelo título da Libertadores do Fluminense, que foi conquistada ontem. Aliás, eu gostaria de falar, né? Eu acho que o ponto principal hoje do momento feedback é para falar dos três treinadores. Primeiro, o Fernando Diniz, né, que atinge um patamar elevadíssimo agora com a conquista da Libertadores. Todo mundo dizia, né, que ele mudou muito a ideia de futebol, principalmente nós aqui brasileiros. Não estávamos acostumados com o tipo de trabalho que o Fernando Diniz já vinha realizado há um bom tempo, e o que faltava para ele era a coroação com um título expressivo, né? E um título conquistado por ele ontem, né? Libertadores, que o Fluminense tanto buscava desde 2008, quando foi vice. Eu acho que o Fluminense consegue chegar a um patamar, dando ao Fernando Diniz a condição agora de ser testado na seleção, não como interino e sim como técnico principal. Acho que era o que faltava. O Fernando Diniz tem dado aula de gestão, não só de profissionais de futebol, mas da gestão de pessoas, né? E o caso ontem do Kennedy mostra muito isso, que é resgatar um jogador na sua essência, né? Não só como atleta, mas como ser humano. Então o Fernando Diniz tem dado mostras aí que pode ser sim um técnico muito vitorioso, não só onde ele passa nos clubes, mas como na seleção brasileira. E a gente espera que a CBF, né, defina logo o futuro desse grande profissional que é o Fernando Diniz, para que a gente comece aí a nossa caminhada rumo à próxima Copa do Mundo. Com relação ao Bahia, né, o Rogério Ceni ontem, vocês sabem como eu sou muito reticente para falar sobre escalação, né, porque fui treinador por um período no Bahia e sei a dificuldade que é hoje em dia para você conseguir escalar alguns jogadores. Não é só a parte técnica e tática que depende, né? O treinador depende de uma série de fatores, principalmente da parte fisiológica e a parte física, né? Além da parte clínica, logicamente. Então o treinador tem muita dificuldade para poder conseguir encaixar, né, todos esses ingredientes para poder escalar o seu time. Mas o que me chamou a atenção ontem foram os três zagueiros, né? Eu acho que o Rogério quis espelhar o esquema tático do Grêmio, né? E usou o Rezende ali como um terceiro zagueiro, né? O Vitor Hugo, ele deu declaração depois do jogo que não pôde jogar em função de ter passado mal. E o Gabriel Xavier foi talvez a grande mudança com relação aos 11 titulares, além do David Duarte. Acho que o Bahia fez um bom jogo, talvez o melhor nas mãos do Rogério Ceni, né? Conseguiu neutralizar os pontos fortes do Grêmio. Foi um time muito competitivo, principalmente no seu meio campo. Criou algumas oportunidades, né? Uma cabeçada do Everaldo no finalzinho do primeiro tempo. Segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, teve um chute do Iago Felipe no primeiro tempo. E o segundo tempo teve algumas boas oportunidades, né? Uma inclusive com o Biel, que foi a grande surpresa por ter ficado fora. A gente acredita que tenha sido também a parte física, né? O Biel reclamou no último jogo e saiu substituído porque estava passando mal, né? É um atleta muito franzino, então a sequência de jogos, sem dúvida nenhuma, traz um prejuízo muito grande para esse atleta, e acredito que seja em função disso que o Rogério tenha abdicado de escalar o Biel, que entrou, até criou uma boa chance, mas o fato é que o Bahia não conseguiu neutralizar o grande jogador do Grêmio, que é o Soares, né? E aí existe um erro lógico individual nessa bola, que é o David Duarte que tem que fazer o facão, né? O Soares faz o facão e o David Duarte fica olhando, ao invés de acompanhar o atleta e diminuir o espaço para que ele não finalizasse. Então são detalhes, logicamente, que aí não é culpa do treinador, é aquele segundo que o atleta tem para ter que resolver a tomada de decisão do atleta, e isso foi fatal para que o Bahia não somasse ponto jogando lá em Porto Alegre e viesse para Salvador agora jogar a grande sorte do campeonato, né? As coisas estão afunilando, está cada vez mais difícil, mas a gente percebe que o Rogério está encontrando muita dificuldade
principalmente quando joga aqui dentro de casa, né? E é por isso que a gente fica com essa preocupação com relação ao Sport Clube Bahia. Já o Vitória acabou de empatar, né, seu jogo contra o Vila Nova, foi surpreendido no início do jogo com um golaço do Vila Nova. Vila Nova que tem um time muito ajustadinho, né, muito equilibrado, e que se ganhasse hoje era um dos sérios candidatos a conseguir o acesso, porque tem 3 jogos muito fáceis, teoricamente, nos teus próximos compromissos. Então o Vila Nova começou melhor, explorando bem os contra-ataques. Acho que o Léo Condé errou quando ele não escala o Edson Lucas, que eu acho que vinha fazendo grandes jogos, né? A gente sabe que o Zeca é importante, é o capitão da equipe, mas eu acho que o Zeca tinha que ter entrado no lugar do Railan e não deixado o Edson Lucas de fora. Aí o Léo Condé no primeiro tempo viu a dificuldade que foi, por mais que o Giovanni Augusto tentasse, se movimentasse, né? Ele abriu o Mateuzinho do lado esquerdo, depois ele e o Oswaldo trocaram, mas o Vitória, o fato é que o Vitória no primeiro tempo não conseguiu criar absolutamente nada, né? Em contrapartida, o Vila Nova foi mais perigoso nas vezes que teve o contra-ataque muito rápido, né? E nos pés de alguns jogadores muito experientes, principalmente o Parede, que fez um bom jogo. Já no segundo tempo, o Léo Condé corrigiu esse erro que ele cometeu na escalação, né? Entrou com o Edson Lucas, o time melhorou, o time ficou mais agrupado, mais perto. Os zagueiros, né, o Camutanga e o Wagner Leonardo, adiantaram a marcação, então sempre estavam recuperando a segunda bola. E o Vitória massacrou, colocou o Vila Nova muito na defensiva. É uma pena que não tenha arriscado tantos chutes de fora da área. E num desses chutes, o Mateuzinho de perna direita fez um golaço, né? Recebeu um passe do Rodrigo Andrade e acertou um balaço de fora da área, da perna direita. Eu acho que só faltou isso, talvez, o Vitória arriscar um pouco mais o chute de fora da área, já que o Vila Nova tem 2 zagueiros muito bons, né, na cabeça, e que conseguiram neutralizar todos os cruzamentos que vinham, tanto da direita como da esquerda. Lógico, muito mais do Oswaldo, que foi um jogador mais participativo durante todo o tempo, primeiro e segundo tempo, mas eu acho que arriscar o chute de fora da área seria vital para o Vitória tentar ganhar o jogo. E o Vitória arriscou pouco esse fundamento. Eu acho que tenha sido isso talvez o único pecado do Vitória no segundo tempo, porque criou mais oportunidades, teve mais posse, ganhou mais a segunda bola, ganhou dos duelos de 1 contra 1, melhorou muito no segundo tempo, mas acho que talvez tenha faltado só um pouquinho mais de coragem para arriscar o chute de fora da área. Tá certo? Parabéns, torcedor rubro-negro, que espetáculo maravilhoso, coisa linda de se ver, né? Eu vi a transmissão da Band, inclusive o Ricardo Rocha comentou o jogo, e elogiando muito essa torcida do Vitória, que tem feito a diferença e muito grande nos jogos aqui no Barradão. Adiou um pouco mais o acesso, deve acontecer contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte no próximo compromisso, e tenho absoluta certeza que contra o Sport aqui no Barradão novamente vai estar completamente lotado e o Vitória vai se sagrar campeão da Série B, com acesso garantido e com o torcedor saindo do Barradão muito mais feliz do que saiu hoje, claro, pelo fato de estar esperando muito esses 3 pontos, mas que o Vila Nova foi um adversário competente, dificultou muito o jogo do Vitória e acabou adiando um pouco esse sonho aí de já comemorar o acesso do Vitória à Série A do Campeonato Brasileiro. Tá certo, galera? Esse é o feedback meio completo aí, com o jogo de ontem do Bahia, o jogo do Fluminense, falando um pouquinho do Fernando Diniz, mas também do jogo hoje, do empate do Vitória diante do Vila Nova. Um resumão aí de tudo aquilo que aconteceu e com a opinião de quem já esteve lá e sabe como é. Grande abraço a todos, aproveita, compartilha o vídeo, cara. Manda para seus amigos. Esqueceu de dar o like aí? Dá o likezinho, não custa nada, tá bom? Deixa o seu likezinho aí, ativa as notificações, comenta se gostou, se não gostou. A gente está aqui para ouvir as opiniões, é legal. Mas acima de tudo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, porque a gente precisa muito disso para continuar nesse trabalho aqui, tá certo? Fiquem todos com Deus, um excelente final de domingo. Obrigado, Charles Miller.